Muito boa tarde para você aí de casa, tá ouvindo já, né? Futebolês especial hoje no clima de casamento, porque Flávia Gouveia vai casar hoje, daqui a pouquinho. Acabou aqui o programa, a gente já vai direto pro casamento da Flavinha. Folga merecida, tá descansando hoje, pré-casamento, vai ser bom demais. Parabéns para você, Flavinha. Muitas felicidades nesse momento, futebolês especial hoje, muito especial para você, Flávia. E é um fim de semana que já começa com rodada, o futebol não para e é de desafios para os cearenses. Na Série A do Brasileirão, o Fortaleza tem uma missão quase impossível contra o Cruzeiro. E o Ceará enfrenta o Botafogo no Castelão amanhã. Sábado de Cruzeiro e Fortaleza. Sábado de aniversário de 107 anos do Fortaleza. E simplesmente o Cruzeiro pela frente. Não bastasse toda a situação tricolor no campeonato, vem essa pedreira. Questão de seguir confiando, de seguir peleando. É uma questão de seguir confiando, tentando até o fim, até que os números nos deem chance. E temos que nos mobilizar para ir a Belo Horizonte, jogar contra o Cruzeiro e, obviamente, somar pontos. Jogar com o Cruzeiro e, obviamente, há que somar pontos. Que missão! O Cruzeiro segue na briga pelo título e o Fortaleza na luta para sair do Z4. O que está bem difícil de acontecer. E fica difícil imaginar que um time que venceu 6 jogos em 27 disputados consiga vencer mais 6 em 11. Kusevich, Ávila e Barreiro são 3 que não jogam, suspensos. Tem gente no DM também, tem muitos problemas o Fortaleza. Defender o escudo. Defender o escudo, defender a camisa que representa a instituição. E vamos fazer dando a cara e se tiver que morrer, morremos de pé. E se há que morir, morimos de pé. Amanhã é vez do Ceará entrar em campo. Às 6h30 da noite recebe o Botafogo na Arena Castelão. O Ceará perdeu uma colocação com o empate contra o Sport. Para voltar a subir na tabela, precisa vencer o Botafogo. Chama o Pedro Raul, então. No primeiro turno, apesar da derrota, foi dele os 2 gols do Ceará no jogo. E depois de um bom tempo sem marcar, reencontrou o gol jogo passado. Todo atacante, tudo camisa 9 quer fazer gol todo jogo. Fiquei esses jogos sem fazer, mas não era algo que estava me incomodando, porque eu vinha desempenhando um bom papel, vinha fazendo bons jogos. Quero fazer mais gols, quero ajudar mais a equipe, a gente tem grandes objetivos durante o ano. Anota aí e acompanhe tudo com o Futebolês. Hoje, 9 da noite, Cruzeiro e Fortaleza. Amanhã, 6h30, Ceará e Botafogo. Futebolês hoje tá bom demais, matérias especiais, mas com muito futebol. Claro. Caio Costa, seja bem-vindo de volta, né, Caio? Aproveitou, foi bem de férias, Caio? 15 diazinhos, né? Dá pra dar uma descansada e a gente volta pra falar de futebol e em clima, como você falou, de matrimônio, né? Exatamente, então, hoje vai ser bom, viu? Guardado, faz o programa aqui, vai pro casamento, depois tem a transmissão de Cruzeiro e Fortaleza na Jogadeira Band News e no Já faz de blazer mesmo, né, Caio? Já faz de blazer pra não perder tempo. E vai dar certo porque é um casamento religioso, sem bebida, todo mundo todo sóbrio, a bem, sobriedade né, vai imperar naquele ambiente. Eu desviando que vai narrar, exatamente. Então eu podia fazer por mímica e tal, mas ele não. Vai ser bom demais. Mas, Caio, hoje, além do casamento da Flávia, tem futebol, né? Tem um Fortaleza em campo e uma missão muito difícil, Caio. Enfrentar o Cruzeiro, que é o segundo melhor mandante da Série A, fora de casa, é de fato uma tarefa difícil. E o Fortaleza ainda vai muito desfalcado. São os desafios de Martim Palermo na luta contra o rebaixamento, né, Caião? Gustavo, se o Fortaleza conseguir aprontar lá do Mineirão, a gente vai ver uma das grandes surpresas do Brasileirão 2025. Essa que é a grande verdade. Porque nós estamos tratando de uma equipe que em nenhum momento do campeonato engrenou, que está na zona de rebaixamento desde o começo ali do primeiro turno, que só conseguiu uma única vitória como visitante dentro do Campeonato Brasileiro e foi do jeito que foi contra o Juventude. Foi daquele jeito. Teve méritos, venceu, ninguém tira isso, mas foi num jogo em que o Juventude teve a bola do jogo para fazer 2-0, o Breno defende um pênalti e o Fortaleza consegue fazer o segundo tempo e vencer a partida por 2-1. E com todo respeito, até porque esse campeonato ele é muito traiçoeiro, o Juventude ganhou 2 vezes do Ceará, mas era um concorrente direto dentro da zona de rebaixamento. E aí o Fortaleza vai ao Mineirão enfrentar um Cruzeiro que está muito de olho no jogo que vai ter no domingo entre Flamengo e Palmeiras, exatamente, babando por um empate, para ele voltar a ter chances de título. Faz o melhor campeonato do Cruzeiro desde o rebaixamento, isso tem que ser ressaltado também, depois de um começo de ano muito ruim, um campeonato mineiro Ninguém esperava, né? O Léo Jardim vai acertando o time. Acerta o time, então é um cenário devastador para o Fortaleza esse jogo. Então, dentro disso tudo, se o Fortaleza conseguir
surpreender o Cruzeiro, vencer no Mineirão, a gente vai tratar esse jogo como uma das maiores zebras do Brasileirão 2025, sem a menor chance de dúvida. Exatamente, Caio. E outra coisa, é muito importante frisar os desfalques do Fortaleza. Já bota aqui na tela, bota aí no telão, os desfalques do Fortaleza para esse jogo, que são muitos, Caio. João Ricardo fora da temporada, né? Não volta mais. Gaston Ávila suspenso, Daverson também suspenso. O Kusevich foi expulso, fica fora de 2 jogos esse. Porque tinha recebido o 3º cartão amarelo, levou um vermelho direto e então vai ter que cumprir 2 partidas. O Matheus Pereira, esse que é um desfalque recente, o Fortaleza acabou de divulgar a lista de relacionados e divulgou que o Matheus Pereira não viajou e não joga esse jogo de hoje contra a equipe do Cruzeiro. O Bareiro também foi expulso, mesmo caso do Pablo Roberto. O Crispim também não enfrenta o Cruzeiro. Benevenuto e Alanzinho também estão no departamento médico. É o Fortaleza com 10 desfalques para esse jogo de hoje, Caio. Para você ver como a vida do Fortaleza no ano foi toda acidentada, né? Matheus Pereira é de longe a melhor contratação do Fortaleza, não digo mais nem na janela do meio do ano. Eu acho que o Matheus Pereira talvez tenha sido a melhor contratação do Fortaleza na temporada. Aquela que chegou e virou titular por conta da bola dele, não por conta que os outros estão mal. Porque acontece às vezes isso, Exatamente. O cara vira titular porque os outros estão tão mal. Vou dar um exemplo, um dos desfalques, inclusive, Gaston Ávila hoje é titular porque os outros estavam tão mal. O Tite foi embora, o Mancha foi vendido. E aí, meu amigo, sobrou pro Gaston Ávila, que é uma das grandes decepções também na temporada. Exatamente. O Matheus Pereira, não. O Matheus Pereira chegou, jogou bola, assumiu a posição, virou titular e é um jogador que não tem substituto. O Fortaleza não tem substituto pro Matheus Pereira. Então aí é só a gente ver como tudo no Fortaleza se tornou um negócio muito, muito acidentado. O Lucas Crispim, por exemplo, foi uma das grandes surpresas. Eu não imaginava que o Crispim, vindo do futebol da Tailândia... Eu também não, Caio. Tô com você. ...fosse um jogador competitivo, que entregasse. Não imaginava. Entregou. Aí o que acontece? Lesionado. É um cara que é importante nas bolas paradas. Os demais é aquela coisa. O elenco já tá todo picotado. Você vai um time que, por exemplo, só tem uma opção de centroavante real, que é o Lucero. 21 jogos sem marcar, Caio. Ainda tem esse adendo que pesa muito contra o centroavante argentino, né? O Lucero, já falei até algumas vezes, Gustavo, ele não vive uma fase nem esse ano, não. É desde a volta da lesão ano passado, em setembro do ano passado. Só que como nem Bareiro, nem Daverson disseram que veio, o Lucero ainda é o jogador que se espera um pouco mais. Então, quando a gente traz todos esses dados, eu não vou nem falar de Alanzinho, que praticamente não foi utilizado desde que o Vojvoda foi embora, o Benevenuto chegou e é uma das voltas mais estranhas, né? Porque a gente voltou lesionado e até agora não conseguiu ter condições de jogo, mas a falta desses caras, você junta isso tudo diante do adversário que você vai encontrar pela frente. Exatamente, e assim, desfalques, como você falou, de peso mesmo, Crispim e Matheus Pereira, a gente viu como os dois fizeram muita falta. Mas, por exemplo, você não tem a dupla de zaga que foi titular muitas vezes. Exatamente. Kusevich e Gaston Ávila. O elenco tá curto, o elenco que é gigantesco, numeroso, tá curto por conta das lesões e por conta da produção. Então, por isso que eu digo, se o Fortaleza aprontar no jogo de hoje, é porque se trata de futebol, meu amigo. Se fosse qualquer outro esporte, vôlei, basquete, qualquer um esporte coletivo que você quisesse falar, cravasse o resultado no Cruzeiro sem medo. Futebol ainda dá uma chance de dúvida, mas eu, particularmente, não acredito. Exatamente. Agora, vamos falar sobre o jogo que acontece amanhã, que é o jogo do Ceará, Caio. Um confronto importante, porque o Ceará vive o Ceará em nenhum momento consegue engatar uma sequência de vitórias. A gente imaginava que isso poderia acontecer contra o Sport, lanterna da competição. Não aconteceu. O Ceará conquistou um ponto importante, agora volta para jogar diante do seu torcedor, diante do Botafogo. E vamos esperar que o Ceará faça valer aquela síndrome de Robin Hood, né? De contra os times da parte de cima, ele consiga arrancar pontos, Caio. É aquilo, né? Se alguém falasse pro torcedor do Ceará que essa altura do campeonato ele estaria com 35 pontos e 7 pontos de vantagem de um Z4 que não consegue engrenar, lá no começo do ano todo mundo assinava embaixo, meu amigo, eu quero um campeonato tranquilo, uma volta para a Série A. O que pega pro torcedor é que o Ceará não consegue sair de 9º para 12º, ele fica sempre nessa faixa da tabela, porque ele é o único time dessa galera que não conseguiu 2, 3 vitórias consecutivas, e aí não consegue em nenhum momento desgarrar, fica sempre ali mais ou menos no meio. Então é chato quando você olha, porque o potencial para isso existe. E chances concretas. Fica aquele gostinho sempre, né? Que assim, poderia mais, esse time poderia dar um passo a mais na Série A, né? E não é desvalorizar que o planejamento tá ok. Embora o Ceará, a gente tem que sempre ter aquele asterisco, tem que lembrar que o campeonato dele, em teoria, tem 35 rodadas. O Ceará não pode se confiar em pontuação quando ele for encarar Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras nas últimas 3 rodadas, porque são os times que estão brigando por título. Pode ser que o Cruzeiro chegue lá sem chance e tenha focado só na Copa do Brasil?
Pode Acontece, acontecer. Né? Você pode ter um Palmeiras e Flamengo, um dos dois terem aberto distância e ficar foco na Libertadores. Pode pegar o Palmeiras na última rodada, ou já campeão, ou já com o Flamengo campeão. Mas a preço da hora, você tem que lembrar que seu campeonato, em teoria, tem 35 rodadas. E olha que o Ceará contra esses 3 times, nessa ideia de síndrome de Robin Hood que você falou, de 9 pontos no primeiro turno, ele trouxe 4. Exatamente. E 4 com 2 jogos fora de casa, contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro. Confronto dificílimos, né, Caio? Assim, a gente vê um crescimento do Vina, já vai ganhando seu espaço, entrando sempre bem nos jogos no segundo tempo. Pode ser que talvez até ganhe uma chance como titular, acho difícil por conhecer muito o Léo Condé, mas assim, uma grande notícia positiva para o Ceará é o Pedro Raul voltar a marcar também, que é importante, né, Caio? Pedro Raul voltar a marcar era fundamental, até porque o Pedro Raul não tem reserva, tá? Quando você vê que o Guilherme é um menino, não tá entrando, quando você vê que o Luca, que foi contratado, sequer foi relacionado para o jogo contra o Sport, ou é uma avaliação técnica ou é uma questão física, no caso do Luca principalmente. Então não existe uma outra opção. Hoje a outra opção é o Wailon, e com todo respeito ao Wailon, eu prefiro o Pedro Raul em uma fase do que o Wailon como titular. O Pedro Raul ainda me entrega mais profundidade, briga mais com os zagueiros adversários, pode fazer uma parede melhor. Então, com todo respeito ao Wailon, que é sem trocadilhos com o apelido desse time do Ceará, um verdadeiro operário da bola, um cara que briga, que se anula pelo coletivo, mas eu ficaria com o Pedro Raul. A minha grande curiosidade é essa, o Léo Condé muitas vezes demora para identificar quem está no banco e tem que ter a chance como titular. Foi assim com o Marcos Vitor, que hoje é titular, faz assim, ali naquela discussão se Lourenço ou Mugni num determinado momento quem seria o meia. Não sei as questões físicas, mas tecnicamente falando não tem nem o que discutir em relação ao Vina. E acho que também cabe o debate sobre Pedro Henrique. Acho que cabe sim o rebate mais sobre uma Pedro participação Henrique, em gol, né? Porque é mais uma participação em gol. É mais jogador do que Fernandinho, que Paulo Baia, acho que isso todo mundo não discute. Faltava uma sequência melhor dentro de campo e ele tem entregado. Então acho que cabe a discussão, talvez até menos do Vina, por tudo que a gente já falou, de Vina e futebol árabe, mas sobre o Pedro Henrique, que já foi titular desse time, já vale a discussão. Show, Caio. Falamos de Fortaleza, que joga hoje, do Ceará, que joga amanhã. Agora vamos ver aqui no telão os jogos da rodada, mais uma rodada do Brasileirão, 29ª rodada, que hoje, 6h30, tem Corinthians e Atlético Mineiro, 9 horas tem Cruzeiro e Fortaleza. Já amanhã, esse jogo é um jogaço, hein, Caio? Flamengo e Palmeiras talvez seja a grande final de um campeonato de pontos corridos, né? E se você reparar, a tabela mostra para ter só esse jogo. Não tem nenhum outro jogo do Brasileirão neste horário. Ainda amanhã, o Mirassol recebe a equipe do São Paulo lá no Maião, no mesmo horário, Inter e Sport, o Sport podendo aí complicar a vida do Internacional, e aí tem o jogo do Ceará também no mesmo horário, Ceará e Botafogo, 6h30. Ainda no domingo tem o Bahia recebendo na Fonte Nova a equipe do Grêmio. E é curioso, Caio, que essa rodada são 3 jogos na segunda, né? Isso. Juventude e Bragantino, 7 horas lá no Jacone, deve estar um frio, todo aquele ambiente do Alfredo Jaconi nesse jogo contra o Bragantino, Juventude que joga talvez sua última vida, cartada, né? A última cartada dentro da competição. Tem um clássico entre Vasco e Fluminense no Maracanã, 7h30. E também na segunda-feira, esse jogo é bom Fortaleza ficar de olho, porque são 2 adversários diretos. É claro que o Fortaleza primeiro tem que fazer o improvável, que é vencer o Cruzeiro. E aí, infelizmente, nenhum empate é bom resultado em termos de situação de tabela para o Fortaleza. Em qualquer outro contexto, seria sensacional empatar com o Cruzeiro no Mineirão. O negócio nesse jogo é que se o Vitória ganha, ele embala, ganha uma moral e se aproxima dessa saída. Se o Santos ganhar, o G16, vamos falar assim, fica ainda mais intocável. Fica ainda mais, como você falou, ainda mais isolado. Isso. Caio Costa, valeu demais. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Daqui a pouco no buffet, Daqui a pouco vamos... Nem almocei. Também não, Caio. Casamento da Flávia vai ser bom demais. E depois tem futebol aqui na Jangadeiro Band News FM. E claro, toda a cobertura no Instagram do Futebolês. E você aí de casa, não sai daí. A gente vai fazer um intervalo rápido, mas ainda hoje você não perde por esperar. Você vai conhecer a história do pequeno José. Que coisa fofa. E como a corrida de rua virou instrumento para ajudar ele. Fica por aí. Daqui a pouquinho o Futebolês Especial tá de volta aqui na tela da Janga. Futebolês Especial tá de volta aqui na tela da Jangadeiro e para falar sobre um assunto bem legal. Essa matéria realmente ficou muito massa. A capoeira faz parte da identidade nacional do Brasil.
O futebol também, é claro. Imagina juntar os dois. É o que o Ceará tem feito com os garotos da base. Olha só isso daí. Capoeira como ferramenta para o futebol? A capoeira e o futebol eu vejo que tem tudo a ver. Vamos explicar essa história, que começa com o já conhecido e costumeiro circuito para trabalhar a habilidade motora. Cada movimento que esses meninos fazem aqui no circuito ajuda demais durante a partida. Demais. Mobilidade, agilidade, tomada de decisão. E para ajudar ainda mais, além do exercício tradicional, o Ceará começa com a capoeira. É isso mesmo. Capoeira também vai ajudar na agilidade, habilidade, dinâmica. Tudo isso para que esses meninos se tornem jogadores do mais alto nível. A ginga do brasileiro costuma fazer diferença no futebol e na capoeira. Quem é o brasileiro que não gosta de futebol e qual é o brasileiro que não gosta de capoeira? Na capoeira a gente tem a ginga, no futebol a gente tem a ginga, tem a finta que vai para um lado, finta que vai para o outro. Então a capoeira e o futebol, vejo que em qualquer canto a gente joga capoeira. Futebol, onde tem um espaçozinho, a gente bate uma bolinha. O Ceará começou faz pouco tempo com essa mistura. Embora incomum, não chega a ser novidade. O Palmeiras, por exemplo, já usou da capoeira na base. Até o Zico fez isso. Fazendo umas pesquisas, né, sobre o assunto, eu vi que quando o Zico foi técnico da seleção do Japão, ele levou um professor de capoeira para justamente trabalhar essas habilidades, né? Então, assim, essa é uma proposta daqui do Clube do Ceará, que é uma proposta muito legal, e a gente vem contribuindo com o futebol dos meninos. Gessé Batista, preparador físico das crianças do futsal, confirma o benefício. Melhora muito numa tomada de decisão, numa virada que o atleta dá, né? Até às vezes no jogo, às vezes ele tem dificuldade de tomar uma decisão pro lado esquerdo ou lado direito, então a capoeira ela ajuda muito nisso também. E ainda diverte as crianças, né? Jogar bola é o que elas mais gostam e agora estão descobrindo o gosto pela capoeira também. Quando você junta duas valências assim, o resultado é visto nos jogos. A própria ginga mesmo, molejo, né? Outra coisa, a força, né? Então, assim, a capoeira, como a gente vem falando, tem muito a beneficiar aqui os meninos da categoria de base. Na ginga da capoeira, na ginga da bola no pé, mais uma ferramenta do Ceará que cuida do futuro. Rapaz, o que a coordenação motora dessa garotada vai melhorar com a capoeira é brincadeira. Eu fiz, mas confesso que para mim eu tive dificuldades ali na minha infância. Deveria ter feito mais, então é realmente muito importante. Agora, falando sério, uma das missões do Futebolês do Sábado é contar histórias de como o esporte pode mudar a vida das pessoas. Hoje você vai conhecer o pequeno José e como a corrida de rua vai ajudar ele a ter uma vida muito melhor. Esse é o José. Ainda não tem 1 ano de vida, mas já tem um problema que pode ser para a vida inteira. Pode, mas não vai. No que depender da sua ajuda, não vai. José tem mielomeningocele oculta, uma deformação na coluna. E por ser oculta, não foi possível fazer a intervenção quando ele ainda estava na barriga da mãe, Graziele. E agora, para fazer a cirurgia, a família vai precisar de mais de R$250 mil. A coluna dele faz uma angulação e uma compressão na medula. E por conta disso, o José hoje não possui os movimentos dos membros inferiores. E aí nós começamos a buscar soluções dentro do nosso estado para resolver a situação do José. Porém, nós não encontramos. E nós encontramos a solução em São Paulo. Porém, essa cirurgia é feita de forma particular. E nós precisamos custear parte da equipe médica e material, que é o valor de R$254 mil. A família já conseguiu quase R$140 mil, mas ainda falta mais de 110 mil, portanto. Quanto antes o José fizer a cirurgia, mais chances ele vai ter de se recuperar totalmente. Por isso, é preciso correr contra o tempo. E é por isso que vai acontecer a corrida Todos com José, no dia 9 de novembro. A família espera conseguir até 300 pessoas na corrida. Até aqui tem 40. O valor da inscrição é de R$80. Aproveita aí, aponta a câmera do seu celular para esses códigos. Você pode ajudar por Pix com qualquer valor ou fazer a inscrição para a corrida.
Nós tivemos a ideia da corrida, graças a Deus o nosso município nos abraçou, abriu as portas para que a gente pudesse realizar essa corrida. Nós temos nossos patrocinadores, então toda a renda da corrida é revestida para o José, 100% da renda vai ser para o José. Amiga da família, Fernanda, já está inscrita e pronta para correr pelo José. Eu já corro, já tenho um tempo e tudo mais, sou apaixonada por corridas de rua, já estou me preparando para a corrida do José. Eu achei a ideia maravilhosa, a Grazi aproveitou assim, o hype da corrida e nós estamos todos juntos, né, para a gente unir a paixão pelo esporte e a solidariedade, porque nós todos juntos, nós queremos ajudar o José. Pô, você que já corre, que já faz por saúde, faz essa corrida pela causa, além do esporte em si, que tal? Dia 9 de novembro, 5 quilômetros, tem o kit, camisa, medalha, corrida todos com o José. Corre literalmente, que ainda dá tempo de ajudar e muito. Ainda dá tempo de ajudar e muito. Se você perdeu o QR Code que apareceu na tela, não se preocupa. Vai lá no nosso canal do YouTube, lá no @soufutebolês no YouTube, e você pode voltar lá no vídeo, escanear o QR Code, ajudar o José. Força para você, sinta-se abraçado por toda a equipe do Futebolês. José, você é realmente muito especial. Agora, vamos falar sobre futebol. Hoje, além do Fortaleza entrar em campo, é o aniversário do clube. A gente sabe que o momento dentro de campo não é dos melhores. Afinal de contas, o Fortaleza tenta se livrar de um provável rebaixamento para a Série B. Mas no dia em que o Tricolor completa 107 anos da sua fundação, é preciso mostrar como o clube evoluiu nesta década. E o Futebolês Especial de sábado vai te mostrar com vários detalhes essa evolução. Um aniversário em meio ao momento mais angustiante dos últimos anos. Para mim hoje o Fortaleza selou a pá de cal do rebaixamento. Esse é o problema do Fortaleza. A temporada inteira, quando você diz, não, agora vai, não vai. Hoje o Fortaleza completa 107 anos de vida. E nesse novo século, o clube vive o maior crescimento da história. Para além da briga para fugir do rebaixamento no Brasileirão, o Fortaleza se transformou. A sede do clube, o PC, é o grande exemplo de toda essa transformação do Fortaleza nos últimos 7 anos. Como dá para a gente perceber, transformações, mudanças e melhorias do lado de fora, mas principalmente lá dentro. Obras por aqui têm sido bem normal. O resultado em campo é fruto de uma boa estrutura, e uma boa estrutura é fruto do resultado em campo. É uma retroalimentação, né? Então a gente precisa dotar o clube de estrutura para que os jogadores possam treinar bem, descansar melhor, fazer uma fisioterapia para uma recuperação e estar apto de forma mais rápida a voltar ao campo. O campo ele responde com premiações, com campeonatos, com boas participações, e esse dinheiro ele volta para poder a gente reinvestir na estrutura novamente. Então o ciclo continua e assim vai. O centro de fisioterapia, por exemplo, um espaço que nenhum jogador quer estar, mas é importante demais, não só para recuperar lesões, como para o dia a dia também. Quando é uma recuperação, né? Quando os atletas vêm pós-jogo ou pós-treino. Enquanto tem um atleta fazendo trabalho na maca, pode ter outro fazendo exercício, recuperando na piscina. Também a gente conta com botas compressivas, que ajuda nessa recuperação dos atletas. Ela bota o Cristiano Ronaldo? Exatamente. Tem que ter paciência e manter o bom astral nessa sala, porque jogador fica irritado quando tem que estar por aqui. Mas depois também... Qual é a satisfação que te dá tratar um jogador aqui e depois ver o cara recuperado, performando, jogando bem? Rapaz, isso é gratificante demais, assim, né? É saber que tem o seu dedo ali, né? Quando o cara volta, faz um gol, dá um passe, ou vai muito bem, né? Então, assim, é saber que o seu suor tá ali também sendo pingado com ele no campo. É muito Às vezes até fala na entrevista. Né? Claro. Tem um agradecimento. De vez em quando a gente brinca, olha, agradece lá, fala da gente, viu? O campo talvez seja a principal transformação, um tapete. Nem em comparação com o que já foi um dia. E nada melhor que um jogador para falar disso. E nada melhor que o Tinga para falar disso. O cara que personifica a completa mudança do Fortaleza. Como é que era o campo aqui? 2015, aí você ficou 16, 17 fora, mas depois 18 quando você volta... Como é que era o campo? Então, esse lado aqui, ó, era chuva, já ficava alagado.
né? E ficava por uns 2, 3 dias, né? Então a drenagem era horrível. Então a gente sabia que quando chovia a gente vai ter que botar a chuteira velha porque vai molhar e vai ficar suja, é lama, né? Então a gente via que era muito difícil. Agora chove aí né? Pode chover o dia todo, no outro dia 2, 3 horas já treina tudo já e já tá novo para o treinamento já do próximo dia. O responsável por cuidar com tal zelo do campo atende pelo nome de Edinaldo Almeida. Cara, a luta é boa, mas quando você trabalha no local que você gosta, você não trabalha, você se diverte, né? Você tem que buscar alguém com conhecimento para deixar a grama nesse padrão. Porque a grama precisa de vitamina para raiz, para folha, você tem que saber o que ela tá precisando. Não é só sol, água e cortar, não? Não. Tem que ter saber balancear. Não botar produto de mais nem de menos, tem que ser um negócio bem calculado. Há quem tenha feito muito pelo clube, mesmo numa realidade de outros tempos, né, Rinaldo? Estampado no painel dos grandes nomes da história do Fortaleza, ao lado de jogadores consagrados. E quando o Rinaldo fez história, a situação por aqui era bem diferente. Um hotel 5 estrelas, academia 5 estrelas, né? Tudo do bom e do melhor para todos os jogadores, né? E aqui, quando eu cheguei em 2004, a situação era totalmente diferente. Tinga chegou uma década depois do Rinaldo e ainda assim a estrutura era muito pouca. O que você lembra aqui, cara, dos seus primeiros momentos aqui de PC, que hoje você olha e fala, meu Deus do céu, olha como é que tá isso aqui? A entrada já. Já do portão de entrada. A gente já começa pela entrada, né? Porque era uma porta já bem antiga, pesada, o porteiro sempre tinha que fazer um esforço para abrir, né? Então a gente já via a dificuldade. Agora é moleza, um simples clique para abrir e fechar o portão. Muitas e muitas transformações no PC, sobretudo nos últimos 7 anos. Parabéns ao Fortaleza Esporte Clube, 107 anos de vida. Parabéns para o Leão do PC, aniversário do Tricolor, que vem uma vitória hoje, né, para ser um grande presente para o torcedor. Mas é isso, o Futebolês Especial fica por aqui. A gente volta semana que vem. Segunda, tem Futebolês ao vivo aqui na Janga, 11 horas da manhã, como você já está acostumado. E vem aí Tereza Dávila e o Jangadeiro Alto Astral. Beijo para você, bom final de semana. Agora eu vou lá pro casamento da Flavinha. Tchau, tchau, pessoal!